Memórias Sombrias apresenta A Cabana da Bruxa de Blair. O testemunho perdido da Bruxa de Blair. Você já ouviu falar da Bruxa de Blair? Sua lenda foi imortalizada por um dos filmes mais perturbadores já produzidos. Mas o que pouca gente sabe é que os eventos daquele filme podem não ter sido totalmente ficção. Existe uma fita, uma gravação anterior aos eventos de 1994, que nunca veio a público oficialmente. Essa fita revela detalhes ainda mais assustadores sobre a floresta de Burkittsville e a suposta entidade que habita suas sombras. Hoje, você ouvirá sobre Edward Hastings, um jornalista cético da década de 1970, cuja curiosidade o levou a mergulhar na lenda da Bruxa de Blair. Ele desapareceu em circunstâncias misteriosas, mas deixou para trás uma gravação que nunca deveria ter sido encontrada. O que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê essa história. Edward Hastings era conhecido por desmascarar superstições e lendas urbanas. Ele via essas histórias como invenções para assustar os ignorantes. Em 1977, ao ouvir rumores sobre uma bruxa que amaldiçoava a floresta de Burkittsville, ele viu uma oportunidade perfeita para mais uma de suas reportagens irônicas. Ao chegar na pequena cidade, Edward encontrou moradores reclusos que o olhavam com desconfiança. Alguns recusavam-se a falar, enquanto outros mencionavam a história de uma mulher chamada Ellie Kedward, acusada de bruxaria no século XVIII. Ela teria sido banida da vila e deixada para morrer no inverno rigoroso. Mas, segundo relatos, sua morte não foi o fim. Edward entrevistou um homem idoso que falou sobre desaparecimentos inexplicáveis ao longo dos anos. Ele mencionou símbolos estranhos, vozes na floresta e uma cabana amaldiçoada onde ninguém deveria entrar. Para Edward, tudo isso soava como um conto mal contado, mas algo no olhar daquele homem o incomodava. Determinando-se a investigar, Edward se aventurou sozinho na floresta com sua câmera portátil. Ele queria evidências para desmascarar o mito, mas o que encontrou foi bem diferente. Logo na primeira noite, ele começou a ouvir sons estranhos, passos que pareciam cercá-lo, risadas distantes e o som de galhos quebrando. À medida que avançava, encontrou figuras feitas de gravetos penduradas nas árvores, algo que os moradores haviam descrito. Edward tentou racionalizar, mas a sensação de ser observado tornou-se inescapável. Em sua segunda noite, ele sonhou com uma mulher pálida de cabelos negros, sussurrando segredos ininteligíveis em seu ouvido. Ao acordar, percebeu marcas em seus braços, como se algo tivesse agarrado enquanto dormia. Mesmo assim, ele decidiu continuar. Após dias na floresta, Edward encontrou a cabana mencionada nas lendas. Sua câmera gravou paredes cobertas de símbolos incompreensíveis, que pareciam pulsar à medida que ele os iluminava com sua lanterna. No centro do chão havia um círculo de pedras com restos de ossos queimados. Edward descreveu a sensação de que a cabana estava viva, como se fosse um organismo esperando por ele. De repente, ele ouviu passos no andar superior. A câmera capturou sua respiração pesada enquanto ele subia as escadas. No último degrau, encontrou uma porta entreaberta. Ao empurrá-la, viu a silhueta de uma mulher olhando para a janela. Quando tentou iluminar o rosto dela, a figura desapareceu, deixando para trás o cheiro forte de enxofre. As paredes estavam marcadas por mãos, pequenas e grandes, como se fossem vestígios de vítimas passadas. A gravação termina abruptamente com sons de gritos e algo pesado caindo. Edward nunca foi visto novamente. Anos depois, a gravação foi encontrada por acaso, enterrada sob folhas no que parecia ser o local da cabana. Especialistas confirmaram sua autenticidade, mas a fita nunca foi divulgada ao público. Fragmentos dela, no entanto, surgiram online, revelando ruídos que, desacelerados, soam como vozes. Frases como "volte para mim" e "não há escapatória" ecoam no fundo. Um pesquisador que analisou o material teve sua casa incendiada dias depois. Quando bombeiros investigaram, encontraram símbolos idênticos aos da cabana nas paredes carbonizadas. No presente, um guia de trilhas chamado Marcus decidiu seguir os passos de Edward. Usando drones e câmeras modernas, ele encontrou a cabana. No entanto, ao tentar entrar, sua câmera falhou, registrando apenas áudio. Marcus relatou ter ouvido vozes chamando por seu nome e fugiu às pressas. Dias depois, figuras feitas de gravetos apareceram na porta de sua casa. Ele encerrou a investigação, mas publicou o material online, desencadeando uma onda de relatos semelhantes.
Pessoas ouvindo vozes, tendo pesadelos com uma mulher pálida e sentindo-se observadas ao assistir ao vídeo. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com Edward Hastings. Ele despertou algo na floresta de Burkittsville, ou foi vítima de sua própria mente paranoica? O que sabemos é que aqueles que tentam desvendar o mistério da cabana parecem atrair algo para suas vidas. Agora eu pergunto a você, o que achou dessa história? Você acredita que existe algo sombrio e inexplicável nas profundezas da floresta de Burkittsville? Ou será que tudo isso não passa de uma criação humana para nos fazer temer o desconhecido? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você acredita ser real ou ficção. E se você ficou intrigado com essa história e quer mais narrativas sombrias e cheias de mistério, inscreva-se agora no Memórias Sombrias. Aqui, o desconhecido ganha voz e o impossível se torna uma história para arrepiar sua espinha. Não se esqueça de ativar o sininho para receber nossas próximas histórias. Afinal, quem sabe o que mais está escondido nas sombras? Ela está mais perto do que você imagina.